sem ninguém dentro, aquele lugar que costumava estar cheio, né? Qual era o medo do menino nesse sentido, antes do supermercado? Ver lugares cheios só que estão vazios? É, por exemplo, quais outros? Escola. Uhum. Shopping, padaria. Shopping. Shopping ele não falou, mas serviria. E outro? Outro que ele falou? Padaria. Não? Padaria. Eu não lembro o que eu tô escutando. Não, um lugar muito grande que está sempre muito cheio de gente quando a gente vai. Ele não fica sempre cheio, agora ele está vazio. Mas quando alguém vai, ele está muito cheio. Muito. Mercado? Oi? Mercado? O mercado não está sempre muito cheio, mas poderia ser. Mas é um lugar que está lotado, que as pessoas vão no mesmo horário, demora 2 horas. Ônibus? Não, não, são milhares de pessoas. Na rua? Não, elas ficam muito pertinho uma da outra. E elas fazem assim. Campo de futebol. É, no estádio. Sim. No campo, propriamente, só fica pouca gente, né? E no estádio fica lotado. Esse barulho eu tava dizendo que as pessoas baforavam na cara das pessoas. Eu, por exemplo, já determinei que, mesmo quando não precisar mais usar máscara, eu vou usar máscara no ônibus. Porque eu não gosto disso, Gabriela. Não gosto do hálito dos outros na minha cara. Também não gosto do meu na cara de ninguém, né? Gosto de respirar na frente de alguém assim. E então, do estádio, ele falou do estádio, ele falou da escola, e agora no supermercado ele teve essa mesma sensação. Para fazer passar esse medo, a Fernanda teve uma ideia brilhante, que é: vem, vamos fazer uma festa de aniversário. Então, o capítulo de hoje se chama Parabéns para mim, e começa assim: o Bruno dizendo: você disse para a mamãe que não queria festa, preferia viajar no mês que vem, agora eu quero. Vamos? Vai ficar aí parado? Festa como? Funcionou, pelo menos ele parou de chorar. Aí eu abri os braços e disse: aqui tem tudo do que a gente precisa. A primeira coisa foi arranjar luz. Aquela escuridão metia medo. Não tinham desligado a eletricidade. Porque as geladeiras, os freezers e os frigoríficos estavam ligados. Ainda bem, né? Porque tem supermercado por aqui que desliga, vocês sabem? O Hiperbom, né? Hã? O Hiperbom não desliga. Não sei qual é, mas eu sei que alguns desligam e é muito ruim, porque daí a pessoa chega no supermercado de manhã cedo e ela até percebe que as coisas estão descongeladas. Mas quem chega no fim da tarde e vê que a coisa está congelada, compra, leva para casa, cuida para não descongelar, só que não sabe que durante a noite aquilo descongelou. Daí é um perigo. Mas aqui no nosso supermercado não tinha desligado. Procurei os, e que foi bom para ela, porque Pra ficar melhor, pra enxergar as coisas, tudo, né? para experiência por iluminação. Bem que eu tinha estranhado aquele monte de pontinhos ali, né? É a Natália? E agora estava encostando. Tá. A primeira, então, procurei os interruptores com a lanterna, não encontrei de jeito nenhum. Deviam estar lá na droga do escritório. Aí eu voltei até as utilidades domésticas, peguei uma caixa de vela, peguei fósforo, resolvemos fazer a festa no meio do supermercado, num largo perto do freezer de sorvetes, para facilitar as coisas. Juntamos 8 engradados vazios de refrigerante em pilhas de 2 para formar a mesa. O Bruno já nem se lembrava mais do medo. Vem ver o que eu achei, gritou lá da prateleira dos pratos descartáveis. Incrível, tinha tudo o que precisava para uma festa. Pegamos um carrinho. Escolamos uma toalha de mesa grande,
copos, pratos e guardanapos, tudo de papel e com desenho da Mulher Maravilha. E talheres de plástico. Continuamos a passear de carrinho pelas prateleiras, eu empurrando e o Bruno em pé dentro dele, iluminando as coisas com a lanterna. Pegamos biscoitos, latas de leite condensado, brigadeiro pronto, bolo de laranja, 2 velas de aniversário, vermelhas, o 1 e o 0, refrigerantes, bolas de encher, abridor de garrafa de lata, biscoito e mais uma porção de porcarias deliciosas. Arrumamos a mesa, trouxemos mais 2 engradados para servir de banco e acendemos as velas em volta, um pacote inteiro em cima das pilhas de latas e caixas de sabão em pó. Não deu certo. Ficou parecendo mais um velório do que festa, e eu tive que apagar tudo antes que o Bruno voltasse a chorar. Vamos até as lâmpadas, eu lembrei. Lá na prateleira tem aquele bocal para a gente experimentar se estão acendendo. Se desse certo, era só levar a mesa e todas as coisas lá para perto. E acendeu mesmo. O Bruno chegou a gritar de alegria quando viu a luz. Mas o diabo do bocal não tinha a droga da rosca. Não dava para tarrachar, só encostar. Vocês sabem do que ela está falando aqui? Vocês já viram isso no supermercado? Sim, que tem para experimentar já. Isso, a pessoa experimenta a lâmpada ali, coloca, né? Encosta, e quando encosta, acende a luz. Só que não tem como atarrachar como se fosse uma lâmpada mesmo. Tá? Só encosta, então não fica a luz acesa ali todo tempo. Senão, cada cliente que viesse, experimentava uma lâmpada, podia ser que deixasse ali, e aquela lâmpada ficaria gastando energia. Aí o próximo teria que tirar, é perigoso. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Como vão pagar, depois ver as câmeras. Alguém disse assim, eu iria fazer a festa se alguém me prendesse ali, era justo. É verdade, tá? Porque o supermercado tem a obrigação de conferir se as pessoas não ficaram dentro do supermercado. Pode alguém se esconder? Pode, mas aí pelas câmeras eles vão ver que a pessoa se escondeu. Não é que ela ficou por um acaso, tá? Não pode ficar no supermercado. Eles avisam, então tem o aviso sonoro, tem pessoas fazendo, tem funcionários responsáveis de cada setor. Então não é que um funcionário vai ter que olhar todo o supermercado enorme, não. Se eu sou do setor ali da higiene, eu vou olhar o meu setor. O outro é do setor do legume, vai olhar o seu setor. E aí é mais fácil de ver que não tem ninguém em cada setor, escondido dentro de uma prateleira ou atrás da caixa de cerveja. Tá? Mas no caso deles, ficou na cara que eles não queriam. Se alguém tivesse gravado, dava para ver que eles não queriam ter ficado. Tá? Foi um azar. E aí, então, não dava para rachar a lâmpada ali. O que eles vão fazer? Deixa eu mostrar aí lá a imagem. Ó, o engradado, 2 engradados aqui, o abajur, as velas. Ah, tá, agora que ela vai falar dessa parte. a imagem dá spoiler da próxima parte. Tentei prender a lâmpada com fita isolante, não deu certo, porque o calor logo derretia a fita, eles são meio arriscados, não? Mas junto da fita isolante eu encontrei um fio de extensão de tomada de 10 metros. E mais adiante encontrei uns abajures pequenos de plástico. Bom, depois de procurar bastante pelas paredes, desliguei o freezer dos congelados e liguei a extensão na tomada dele. Puxei o fio até a mesa de aniversário e espalhei 4 abajures em volta, com lâmpadas bem fortes. Ficou lindo! Fiz bolinhas de brigadeiro com jujuba dentro, cobri o bolo de laranja com 2 latas de leite condensado, espalhei biscoitos recheados de todos os tipos nos pratinhos e joguei chocolate granulado em cima de tudo. O Bruno cantou parabéns para mim. Eu apaguei as velhinhas chorando. Ele me deu de presente 2 caixas de sucrilho, dos mais caros. Peguei um balde de sorvete de flocos e nós comemos tudo, sem brincadeira. Terminamos deitados em cima dos pacotes de arroz, quase sem poder respirar. O que eu precisava era manter o Bruno distraído. Porque quando ele parava para pensar sobre onde ele estava, o medo voltava. Agora vamos limpar toda essa bagunça, inventei. Ele subiu novamente no carrinho e fomos com as lanternas até as prateleiras de material de limpeza.
Voltamos com vassouras e sacos de lixo. No fim, colocamos os engradados no lugar e espalhamos melhor os abajures. Vejam, quando ele diz assim, peguei uma lata de leite condensado, esse uma pode ser que tipo de palavra? Que, prof? Que classe de palavras é uma, quando eu digo peguei uma lata de leite condensado? Adjetivo. Não, adjetivo não, foi errado. Arquivo? Pode ser um artigo, muito bem, uma lata qualquer, né? Ou pode ser Numeral. um numeral, muito bem. Um numeral de que tipo? Cardinal, ordinal, multiplicativo, ou fracionário, ou coletivo? Uma lata, ó, é uma ordem? É a primeira, segunda, terceira? Então não é ordinal. Ele é uma fração de alguma coisa? Não. Não, fracionário é uma fração. Multiplicativo, dobro, triplo, é uma coisa que se multiplica. Não. Não. Ele é coletivo, é a coleção de alguma coisa? Não. Não. Então, o que sobrou? O cardinal, que é o dos números, como a gente conhece, o nome dos números, né? A palavra que indica essa quantidade mesmo. 1, 2, 3, 147. Tá? Só para lembrar dos numerais, que quando aparecer aqui a gente vai falar. E depois ela fala que ela cobriu o bolo de laranja com 2 latas de leite condensado. Nesse caso, qual é o numeral que tem aqui? Cardinal. Cardinal, muito bem, qual é? 2. 2, tá? Muito bem. Depois ela ganhou também, o presente que ela ganhou também tem um numeral, foi? João? 2 caixas de suco. João, quem fala? João, abre o microfone e fala. João, pode falar? Ativado meu microfone no computador. Deixa ele parado. Não toca em nada. E aí fala. Tá. Ele subiu novamente, fomos até as prateleiras de material de limpeza. Voltamos com vassouras e sacos de lixo. No fim, colocamos os engradados no lugar e espalhamos melhor os abajures. Sempre quis fazer uma coisa dessa, ele disse. O quê? Apostar corrida de carrinho. Fomos lá na entrada pegar um carrinho para ele e já voltamos apostando quem chegava primeiro no açougue. Eu achei que ele não ia ter chance, mas o danado, como é mais leve, dava o impulso, subia no carrinho e ia, só no embalo. Perdi. Não gosto de perder. Vamos de novo, eu disse. Agora daqui até as registradoras e voltar. Aí eu ganhei, por pouco. Alguém já fez corrida de carrinho de supermercado? Quando era pequeno? Não? Nem eu. Não, prof. Eu sei que a gente ficava, eu e a Marina, a gente ficava brigando pra ver quem entrava no carrinho. E aí? Se eu tentasse fazer corrida de carrinho, quem ia parar? Normalmente era a Marina, minha porque ela mãe. era menor. Sempre? Ou rodízio? Normalmente, porque ela era menor e como a gente é 4, a gente precisa comprar um monte de coisa. Daí fica um espaço meio pequeno no carrinho. Sim. Tinha que ter um carrinho para ela e um para as compras. Às vezes eu consigo ficar em pé, porque em cima tem o espaço de cima é um pouquinho mais pra trás, aí tem o de baixo é mais pra frente. Daí eu boto o pé no de baixo e sento no de cima, eu fico em pé. Mas que tipo de carrinho? Aqueles que são um carrinho mesmo? Anda no carrinho do supermercado. É,
que tem a parte de cima que é mais pra cá e tem a parte Entendi. Sei, aqueles que tem 2 andarzinhos. Eu pego eu pego às vezes esse, verdade. E alguém já andou naqueles que... Mas eu não sei se quando vocês eram pequenos existia aquele que é um carrinho mesmo de criança. Prof, quando eu Tem vou... uns Eu pequenos. andava na Nossa, Pimpão. sim, prof. Ô, prof, quando eu vou na Imperatriz, a minha mãe fica morrendo de vergonha que eu me enfio naquele carrinho que eu sou minúscula. E daí eu falo, me leva. Uma hora que eu entalei, eu não consegui mais sair. Na verdade, eu tô me dando conta que já faz uns 20 anos que existem esses carrinhos. Então, vocês, quando eram menores, já existia. Então, vamos lá. Não Eu gosto lembro de que beber. minha mãe Aí eu ficava, ganhei sai o cupom. Bom, ficamos correndo entre as prateleiras um tempão até o cansaço bater. Resolvi fazer a cama. Trouxemos uma pilha de toalhas bem felpudas e estendemos em cima dos sacos de arroz. Depois eu abri uma porção de pacotes de algodão e enchi 2 panos de chão para fazer os travesseiros. Peguei mais 2 toalhas de mesa de papel como coberta, Super-Homem e Mulher Maravilha. E rasguei 3 embalagens de aveia para a gente se distrair na cama com um jogo que vinha atrás. Vocês sabem esses jogos que vem dentro na caixa? Eu só conheço os que vem no Da sucrilha, do cereal. Não precisava ter rasgado, né? Coloquei um balde de plástico de cabeça para baixo como mesinha de cabeceira. Coloquei um abajur em cima, uma garrafa de água mineral e 2 copos bonitos de vidro. Sentamos na cama e começamos a jogar. O Bruno bocejou logo. Sabe o que a gente podia fazer também? Ele lembrou de repente. Abrir todos aqueles salgadinhos de queijo com bacon. Pra quê, maluco? Se a gente juntar 3 figurinhas com os desenhos certos, ganha uma bicicleta. Não era uma má ideia? E o leite em pó tá dando videocassete, eu lembrei. E as TVs no lado de dentro das tampas de margarina. E as bolas de vôlei nas tampinhas de guaraná. Tem passagem para Disney com acompanhante nas pipocas de micro-ondas. Tem TV gigante dentro do café solúvel. Sabem do que eles estão falando? Das promoções. Das promoções. Não dá, Bruno. Pensei melhor. Não dá, Bruno. Não dá. Por quê? Porque quando o papai chegar amanhã, ele vai ter que pagar tudo isso. Ele ficou triste. Voltou a bocejar. Deitamos e nos cobrimos. Aí ele pediu: Fernanda, conta uma história. Na porcaria do supermercado nunca tem livro. Tirei um rótulo da lata de creme de leite e li a receita para ele. Torta de limão. Peneire a farinha, faça uma cova no centro, coloque a gordura vegetal, o creme de leite, o sal e o fermento. Misture com as pontas dos dedos, juntando a farinha. Acrescente o suco de limão e ele começou a esfregar os olhos. E eu continuei com aquilo. Só que enquanto eu lia, eu lembrei de uma coisa que me deixou apavorada. O dia seguinte era domingo. E domingo, o supermercado não abria. A gente ia ficar mais um dia inteiro trancado ali dentro. Vixe. Mano, imagina os pais das crianças desesperados. Fiquei só esperando o Bruno dormir. Parei, João, não vai ao banheiro agora. Estou bem no fim do capítulo. Fiquei só esperando o Bruno dormir para poder chorar. Mas não aconteceu nem uma coisa nem outra. Porque quando eu estava terminando de ler a receita da torta de limão, uma lata de azeite, uma lata de óleo, caiu do balcão do açougue e passou rolando bem na nossa frente. O Bruno deu um pulo e me abraçou, apavorado. Nós olhamos para o açougue e vimos uma enorme linguiça sair do gancho, sozinha, e flutuar um pouco no espaço e depois começar a subir, até sumir na escuridão do teto. E é isso que na minha cidade chamam de assombração. Ai, meu Deus! E aí que o nosso próximo capítulo se chama... A linguiça Peraí que eu vou botar no... voadora. A linguiça voadora. Tcharam! Certeza que ele tava um pouco com raiva.
que mataram ela e ela se vingou fugindo do supermercado. A salsicha voa. O que as pessoas estão dizendo aqui? Não, telefone não funciona. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, não sabemos. Gostaram? Agora que começa a minha parte preferida desse livro. Sério. Essa parte que vem agora é a melhor. Tá? E pra gente, então, prof. Eu vou ler na próxima aula. Eu quero ver se vai dar tempo de eu ler todo esse livrinho. Falta, vai. Só que vocês perceberam que hoje eu li mais, né? Hoje eu não parei naquelas partes de pausa. Tá? Então, a festa de aniversário acabou com um momento de suspense. Gostaram? Agora nós vamos ver se eu perguntei assim, se alguém tinha começado um livro novo nessa semana. Alguém começou na semana passada? Oi? Eu comecei 2, prof. Quais são? Um é A Câmara Secreta, né? O segundo livro. E depois, calma aí, deixa eu pegar lá em cima para ver o título. Câmara. Na verdade, essas duas palavras são a mesma palavra, mas a gente se acostumou a dizer mais câmara quando é o lugar, né? E câmera quando é o aparelho. Mas as duas vêm da mesma origem. Inclusive, câmara também serve para um quarto, por exemplo. Fala. Prof, eu comecei a ler esse aqui, A Câmara Secreta. Câmara? Alguém corrigiu ali. E A Biblioteca Invisível. Olha que coisa boa. A minha prima tem os 3, a Biblioteca Invisível. Tem a coleção. Tem a coleção? Ó, Maria, já sabe para quem pedir o segundo volume emprestado. E, Maria, estão bons? Tipo, eu comecei a ler os 2 faz bem pouco tempo. Ah. Mas, tipo, parecem ser legais, assim, só pelas primeiras páginas, assim, sabe? Sim. Vai ver que daqui a pouco, um deles vai andar mais que o outro. Não tem problema. Pode acontecer. Ontem eu terminei um dos livros que eu tô lendo. Quem mais começou a ler ou está lendo e está gostando? Eu comecei a ler ontem o do Percy Jackson e os Decaporários. Conta toda a história sobre como criou a mitologia grega e tal. Muito top. Já tinha lido outro do Percy Jackson? Sim, eu li todos do Percy Jackson mesmo, sabe? Aquele do... Esqueci o título, mas enfim, eu li aquele que ele vai atrás da Medusa. Aquele que tem... Não, mas eu li aqueles dos filmes. Mas agora esse daqui é outro. É do filho, eu acho, do Rick Riordan. Não sei. Ah, que legal. E a Gabriela falou uma coisa, mas não deu para ouvir, Gabriela. Pode repetir? Não, ontem eu terminei os 2 livros que eu estava lendo que lançou semana passada, daí eu fiquei na biblioteca. Terminou os 2 no mesmo dia? É. Eram bons? Era. Bem legal. Quer contar alguma parte de algum deles que tu achaste legal, diferente, curiosa? Triste? Eu gostei da parte do livro lá da Isabela Texas. Deixa eu ver uma parte. Que ela e o primo estavam numa festa e daí eles queriam fugir para ir procurar tatu, só que aí estava uma tempestade e com o cavalo eles foram para uma caverna para esperar passar a tempestade. Só que nisso o cavalo fugiu, a tempestade não passou e na caverna era um sítio arqueológico que ninguém ainda tinha visitado. Os cientistas lá e eles fizeram uma descoberta. Sim, tá acontecendo, vocês viram a notícia de que estão descobrindo coisas novas arqueológicas lá no Egito, uma pirâmide, tem até um documentário no Netflix, não me lembro o nome, é um nome comprido, começa com J-A, depois tem 2 Qs, muito interessante o documentário. Foram procurar tatus. Alguém mais?
E sobre o vídeo, mini filme, mini vídeo. Alguém não apresentou e quer apresentar agora? Deixa eu ver se eu recebi de alguém que não tenha sido passado ainda. Gilberto já passou. Samuel já, Vitória já. Sofia, Luísa, Maria, lobisomem. Antônio, passou, chamado. Pedro, passou. Alguém que gostaria de passar o vídeo? Que não me mandou, mas que tem aí na mão? Teodoro não passou. João, voltou do banheiro? João? João, Johnny. Cri, cri, cri. Não, ele tinha avisado que ia ao banheiro. Só que não... Só que tá demorando. Ô, prof, Fala. eu já entreguei o vídeo, mas eu queria falar que, sabe ontem no show de talentos? Sei. Então, quando a gente viu o filme da Ana Paula, da Marina e da Natália aqui na sala, o áudio ficou abafado. Lá não, daí deu pra entender melhor. Sim, eu vou ter que ver o que é. É porque eu teria que, então, passar pelo WhatsApp, né? Para ficar melhor. Depois eu entendi mais ou menos como fazer. Ficou bem melhor, eu também achei. Tá? João voltou? Vou fazer assim, ó. Vou tirar ele e depois, quando ele volta, ele tem que pedir para entrar. É verdade, tá, Maria? Eu também achei. E aí, e também, além disso, tá, se a pessoa vai ao banheiro, a gente não precisa ficar fazendo essas conjecturas, meninas. Além disso, quando a gente vê um vídeo pela segunda vez, também isso ajuda a entender melhor, né? Porque na primeira vez a gente fica muito. O vídeo dessa turma também chamava atenção pelos recursos de montagem, de maquiagem. Então, às vezes, a gente fica olhando essas coisas e se encantando. Olha como elas conseguiram fazer legal tal passagem de uma cena para outra. Olha só essa maquiagem. E aí a gente meio que se distrai. Então, quando vê na segunda vez, entende melhor. Ainda mais se o som tá melhor. Tá? Olha o gato. Tá? Bom, e a próxima coisa que eu quero ver com vocês, porque depois do intervalo, hoje sim tem intervalo. Depois do intervalo nós vamos usar o Araribá, tá? Eu quero ver com vocês se vocês leram o capítulo do Robinson. Tinha tarefa do Araribá? Não, tarefa não, mas nós vamos ler agora. Tá? Eu Eu li. Eu também. Que bom. A vida entra na rotina. O que aconteceu? Era um capítulo bem pequenininho, né? Justamente mostrando que as coisas foram... Como assim? Vou ali no recreio. No recreio, daí a gente já vai ter lido o próximo. A vida foi entrando numa agradável rotina. Ele começou a achar agradável aquela vida lá. Todos os dias ele fazia uma determinada lista de coisas. Tá? Não tem problema, pode ler no recreio também para botar em dia. Porque a gente, mesmo resumindo, tem coisa que quando vocês vão ler que vocês vão descobrir. Então ele fazia aquela determinada... Quem é que lembra qual era a rotina dele? Quais eram as coisas que eram da rotina? Eu não lembro direito que eu li faz muito tempo, né? Que você passa para ler o livro e já lê assim, Já ou leu no naquele dia. mesmo dia. Mas eu lembro que ele arrumava lá a Arrumava caverna. muito bem, colocava ordem na casa, cuidava Sim. dos afazeres domésticos, caçava, e ele disse que usava o resto do tempo livre
para desenvolver outras atividades. A Gabriela está dizendo que as coisas passam muito rápido, né? Em um capítulo, às vezes, se passam 2 anos. Claro, por que acontece isso? Porque nesses 2 anos, não aconteceu nada de... É como eu falo para vocês do diário. Não precisa a gente ficar dizendo, escovei os dentes, tomei banho, almocei, porque essas coisas são de todo dia. Quer dizer, tomar banho não é de todo dia para algumas pessoas, mas as que são, tá? Então, essas ele não precisava falar. E por isso, Gabriela, que se passam 2 anos, porque são 2 anos daquelas mesmas coisas. Tá? E agora, então, ele vai resumir num capítulo todos os novos ofícios que ele aprendeu. O que são ofícios? Ofício é tipo. Você aprende um ofício para ir num trabalho, por exemplo, você aprende a costurar, para ser costureira, alguma coisa assim. É isso mesmo, tá? Então, são esses ofícios, esses trabalhos que ele aprendeu a fazer, e que ele vai resumir num capítulo também, Gabriela, mas que também aconteceu ao longo de muitos anos, tá? Só que como ele tem tempo, o tempo é o que ele tem mais, né? E ele precisa aprender, porque ele, afinal de contas, não tem nada lá pronto, ele que tem que fazer, então ele vai aprendendo. A vantagem é que ele é muito criativo e muito esforçado mesmo. Ele quer conseguir fazer aquelas coisas. Se ele fosse mais acomodado, oi, Ana, que bom, uma câmera. 2 pessoas em aula. Então, essas são vantagens dele, tá? Novos ofícios. Quem vai começar a ler? Página 45. Posso ver? Vai. Tudo que eu fazia levava muito tempo, às vezes por falta de ferramentas adequadas para alguns trabalhos, outras por não dominar os segredos de diversos ofícios. Fazer uma simples tábua, por exemplo, ocupava-me quase uma semana inteira. Precisava derrubar uma árvore de bom tamanho, cortando-a com machado. Como não tinha serra, punha-me então a desbastá-la dos 2 lados com uma pequena plaina, até torná-la fina da grossura desejada e relativamente plana. Também não tinha uma boa pá para resolver a terra, deixando-a solta pronta para receber as sementes. Inventei uma pá feita de madeira, mas por mais dura que fosse a árvore escolhida, depois de pouco tempo a ferramenta improvisada tornava-se imprestável. Lá ia eu fazer mais outra pá, que também logo se acabava. Apesar de todas essas dificuldades, cheguei a dominar diversos ofícios, tornando-me um profissional tão competente quanto os da Europa e da América. Ótimo. Então, quais eram as dificuldades? Ferramentas para plantação. O que tem? Era difícil para ele fazer e acabava rápido. É E isso também mesmo. fazer tábuas. Muito bem. Tá? Era muito difícil. Imagina, se já é difícil a gente fazer essas coisas tendo a ferramenta certa, imagina tendo que fazer uma ferramenta e mesmo assim ela não durava. Muito bem. Obrigada, Vitória. Outro leitor? Ele tinha que fazer a ferramenta para fazer outra ferramenta. Ele tinha que fazer a ferramenta. Prof, tá em qual página? Está na página 45, Novos Ofícios, capítulo 13. Para mim é 50. Ou a página 50 do outro livro. Posso ler? Vai. A chuva de outono passou. Em dezembro, já do meu 3º ano na ilha, aguardava ansioso a colheita de milho e arroz. Diariamente acompanhava o crescimento das espigas. Um dia começaram a amarelar. Em pouco tempo estariam maduras, prontas para a colheita, e esta seria especial. Pela primeira vez eu poderia utilizá-la como alimento, pois já tinha uma boa quantidade de sementes armazenadas para o novo plantio. Porém, mais uma vez, quase perdida da colheita. Primeiro foram as cabras selvagens. Para espantá-las, coloquei o cão de guarda amarrado numa corda. Aí apareceram bandos de pássaros famintos e gulosos. Tiros e espantalhos pouco ajudaram. Voltavam assim que eu viravam as costas. Desesperado, prevendo retornar ao ponto inicial,
Apenas com um punhado de sementes tentei no último recurso. Matei várias aves e espalhei-as pelo campo, penduradas em uma estaca, fincadas ao sol. A visão macabra do espetáculo espantou os pássaros. Sumiram para nunca mais voltar. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam essa estratégia dele? É como se tivesse um monstro, daí ele tivesse muito ouro e todo mundo fosse ganancioso. E daí todas as pessoas que chegassem lá para pegar o ouro, ele deixasse lá pendurada pra gente ver. Opa, não vai dar certo. É isso mesmo que ele queria, que as outras aves olhassem aquela mortandade e resolvessem que ali não era um bom lugar para chegar. Tá? Foi isso que ele fez. Ele matou várias aves e esparramou ali pelo campo. Para dar o exemplo, como se fosse para as outras aves. Quais foram as tentativas que ele fez antes disso? Ele colocou um espantalho e tentou exterminar com tiro. Colocou o espantalho, colocou o cachorro. Não resolveu. O que resolveu foi essa cena de sangue. Mas o cachorro deu certo para as cabras selvagens. Tá? Essas cabras não comeriam a plantação. Porque todo mundo diz assim, que se a pessoa diz assim, tô com um problema, aí o sábio diz, compra uma cabra. Aí, dali a um mês, ele volta, puxa, mas aquela cabra foi um horror, destruiu tudo. Ah, agora vende a cabra que tu vai ser feliz. Como não tinha foice ou outro instrumento para colher o cereal, utilizei uma das espadas salvas do navio naufragado. Lembram que ele achou que ele não serviria para nada? E mesmo assim ele levou? Chegou a hora. Ele cortou as plantações, ele colheu as coisas com a espada. Coisa mais chique. Quem vai ler para nós? Pedro? Pedro? Calma aí, novos ofícios, né? Como assim, Pedro? O que você estava fazendo? Não estava acompanhando, é que eu só peguei meu livro agora. Ô, Pedro. Enquanto ele pega, eu posso ler a pequena partezinha ali do corpo. Pode. Como não tinha foice, um outro instrumento para colher o cereal. A prof já leu. Precisava de cestos para armazenar a colheita. Consegui fazê-los com uma espécie de vime, encontrado perto da casa do campo. No começo seriam tortas defumadas, mas suficientemente boas para o uso. Com o tempo, anos mais tarde, cheguei a fazer cestas que eram verdadeiras obras de arte. Agora eu vou explicar. Pedro? Ok. Precisava de algo para moer o milho e transformá-lo em farinha. Sem instrumentos para fazer um pilão de uma pedra, fiz um de madeira. Isso. Usando a mesma técnica que os índios brasileiros empregavam na convecção de suas canoas. Queimavam a madeira, escavando-a a seguir com a plaina. Isso. Plaina é aquele instrumento que a gente usa para fazer a tábua, por exemplo. Para passar na madeira assim, ó, e ir tirando lascas para que a madeira fique lisa, fique reta, tá? Por isso que se diz aplainar, deixar plano. É a mesma coisa que aplanar, tá? Pode ser página 46 ou 51, dependendo do livro, quem está perguntando. Continua, faz favor, Marina. Marina? Marina está em aula? O prof acabou de dar o horário do Oi? intervalo. Acabou de dar o horário do intervalo. Tá. Marina não está em aula? Maria, tua voz tá muito rouca. Eu não sei quando eu acordo, eu sempre fico muito rouca. É Tá, impressionante. vamos fazer a pausa agora, depois na volta a gente continua. Tá? Tomem uma aguinha, vão ao banheiro agora. Ô, prof, quando eu voltar, eu posso ler, então? Já que a Maria... Sim, me lembra. Tá?